Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a Mugos Cave. Aqui eu falo de Final Fantasy no geral. E depois de um vídeo desabafando sobre todas as coisas que me incomodavam no Final Fantasy XIV, ou as formas que as pessoas criticavam o Final Fantasy XIV, mas que eu não achava que isso representava realmente o estado do jogo, tivemos a FanFest de Anaheim anunciando a nova expansão, que é a Evercode, com diversas novidades no sistema do jogo em si. E cá estou eu, obviamente, para dar pitaco junto com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu jogo Final Fantasy XIV desde o beta teste do Realm Reborn, o que aí já dá uns 13 anos de jogatina, então eu já vi muita coisa acontecer neste jogo. E assim, já vou adiantando para vocês que eu simplesmente estou apaixonada pelo Evercode. Assim, para começo, né, falando ali por questões de lore e trailer, as minhas expansões favoritas são a Shadowbringers e a Heavensward. A Heavensward foi a primeira, literalmente a primeira que veio, mas ela ficou ali por um tempo comigo, sendo a minha favorita, porque a história dela é muito boa, a imersão, aquele universo do Heavensward é muito bom, e querendo ou não, talvez seja por esse feeling mais frio, neve, gelo, o Evercode veio com uma sensação muito forte de Heavensward pra mim. E o que eu não acho ruim não, eu acho que na verdade muito bom. Por conta de todas as estruturas, né, toda a arquitetura das cidades que a gente viu sendo anunciadas durante o trailer e até depois durante a FanFest, eu sinto que vai ter uma pegada extremamente nórdica nisso. E assim, eu cheguei a dar uns meus pitacos ali na zoeira por conta das últimas coisas que saíram na MSQ e as coisas que foram anunciadas como compra da FanFest, né? De anúncio da FanFest. Então, a gente teve pra comprar a Hard Daytona, que é a moto do Cloud no jogo original do Final Fantasy VII, e a gente teve o Minion do Red 13, que também é um personagem de Final Fantasy VII. A gente já tinha 3 outros Minions de Final Fantasy. Só que assim, Final Fantasy VII é o meu primeiro favorito, o segundo é o 14, e no Final Fantasy VII, por mais que não seja algo que grite nórdico, né? Pra quem está vendo de fora, quando você joga Final Fantasy VII, você vê que muito dele, das inspirações para nomes, para contextos, folclore no geral, vem muito dessa mitologia mais nórdica. Então eu tinha uma esperança de que viesse algo mais Final Fantasy VII. Eu me referi ali no final do trailer do 7.5 por conta da gente voltar para algo em Garlemald. E Garlemald representava muito bem ali o que a gente tem como o Império do Final Fantasy VI e o funcionamento da Shinra no Final Fantasy VII. Então isso me deu uma esperançazinha de que a próxima expansão tivesse essa pegada, mas também vendo muito os mapas que foram anunciados e principalmente aqueles gigantes arcanos vagando pelo gelo, eles me lembraram demais os Sims de Final Fantasy X, mas ainda também tem aquela teoria de que Final Fantasy X e Final Fantasy VII se passam no mesmo universo, não é só uma teoria, se não me engano, já foi confirmado, eles não são tipo o mesmo mundo, é o mesmo universo, tipo, sei lá, um na Terra e outro em Urânio, ou qualquer coisa assim, é uma distância, mas em tese seria aquele mesmo ambiente, as mesmas ideias de pós-vida e tal, é o que eu entendo. Então, falando de história, eu tenho, assim, muitas esperanças para essa nova expansão. Ela parece muito legal, ela parece ter uma pegada mais Shadowbringers, daquele negócio meio fossa, meio uma história mais pesada, que faz a gente ficar bad e refletir, querendo ou não. Então é aquele negócio que a gente saiu realmente do momento de férias para voltar para uma responsabilidade mais pesada nas costas do Warflight, ou um ambiente mais pesado em volta do Warflight, e isso me agrada bastante. Então, no vídeo de desabafos, eu falei que eu não vi problema na história do Dawntrail, eu achei que ele era o episódio filler e isso não me incomodou. Eu entendo que ele possa não ser o favorito de outras pessoas e tá tudo bem. Eu tenho expectativas no Evercode justamente que ele
vai pro caminho do tipo das expansões que a gente já teve, ou seja, Heavensward e Shadowbringers. Agora, vamos falar o que realmente importa, que são as mudanças que a gente teve dentro do jogo e que muitas delas, elas vão diretamente com algumas das críticas que eu fiz no vídeo de desabafo e que, tipo, resolvem o problema. Porque eu disse que eu não sentia que de fato o jogo estava morto de não ter gente pra jogar, mas eu via muita gente saindo do meu servidor, indo pra outro data center só pra conseguir fazer raid, e aí por isso aglomera um monte de gente no mesmo data center, e até mesmo a pessoa que é casual, que não tá lá pra fazer os extremes, etc, não vai encontrar essas pessoas dentro de uma roleta pra fazer uma leveling, pra fazer, sei lá, um trial, pra fazer uma normal raid. E isso atrapalha muito. E aí a gente teve o anúncio que para Dutch Finder e Pirate Finder vai ser unificado todos os datacenters de um mesmo local. Ou seja, a pessoa que está no Behemoth, se ela estiver procurando para alguém para fazer seu Savage, para fazer seu Extreme, ela não precisa mais se locomover para outro datacenter para encontrar esses jogadores. Você não precisa se locomover para outro datacenter para invitar alguém para fazer esses conteúdos. E isso é muito bom, porque mata justamente esse problema de, tipo, servidores dentro daquela região que estão extremamente vazios, as pessoas não encontram gente para jogar, para fazer PVP, para fazer Dutch, para fazer o que quiser, e acaba que tem um super lotado que as pessoas não conseguem entrar, e elas só estão indo para poder fazer conteúdo. Isso resolve muito e me deixa infinitamente feliz, de verdade. O anúncio das novas classes talvez, gente, eu me perca um pouco no tanto de novidades que tiveram e que eu gostaria de comentar com vocês. Eu tô seguindo aqui uma listinha que eu montei pra fazer o vídeo de resumo, mas eu tô pegando uma ou outra coisa, porque às vezes eu tô falando e eu acabo lembrando de alguma outra coisa. Aí eu pego esse assunto mesmo e vamos tocando bonde. As novas classes anunciaram um novo tanque e um novo DPS Physical Range. Ok, eu já tava esperando um novo Physical Range, porque as últimas duas expansões a gente teve DPS Melees, né? A gente teve o Viper agora, por último, junto com o Pictomancer, e antes a gente teve, junto com o Sage, o Reaper. Então, eu acho que, né, tava precisando um Physical DPS novo, e o tanque eu já também tava esperando, porque afinal o último foi o Sage, então eu já esperava um tanque. E assim, aí vem a pergunta que muita gente me fez, porque meus amigos que jogam comigo, me conhecem bem, sabem que eu sou a pessoa que fala, deixa que eu main tanco. Eu amo main tancar uma luta. Eu gosto de posicionar o boss, eu gosto de ter que gerenciar os meus CDs durante os tank busters e etc. Eu gosto da função de main tank. Só que eu amo o Warrior, e o que me faz escolher uma job ou outra é puramente estético. Eu gosto de jogar com o Warrior porque eu gosto do conjunto de tudo. Eu gosto da estética do Warrior ser esse guerreiro mais tribal. Eu gosto da rotação e da animação das habilidades do Warrior. Eu gosto do background da história do Warrior. Então é o conjunto da obra que me faz querer jogar com aquela classe. Não é apenas a função dela. É o motivo pelo qual eu não gosto tanto do paladino, porque ele me remete muito a um paladino de D&D, aquele negócio leal bom, e por mais que eu possa deixar o meu paladino muito darkness, eu não consigo ter essa visão dele por causa da animação das skills e etc. E aí vem agora a gente vai ter main tanks e off tanks propriamente dito, que nem a gente já tem ali nos healers, os healers que são mais pure heal, né, e os shield heal. Então vai ter isso agora nos tanques. É claro que é algo que vai repercutir muito mais para quem é de Savages Ultimates e talvez ali dos Extremes. Eu faço Extreme, eu faço Unreal, e talvez isso impacte em mim. E assim, eu não fiquei triste com isso, porque temos algumas outras mudanças que contornam o que faria com que eu ficasse triste com isso. Deixa eu me explicar. Primeiro de tudo, eu já tive esse problema de vou ter que jogar com um tanque específico porque não querem o tanque que eu gosto, que foi no Shadowbringers. Eu queria jogar de Dark Knight, mas reclamavam dos
CDs do Dark Knight, então eu upei o meu Warrior, reclamaram do DPS do Warrior, eu fui para o Paladino, reclamaram do Paladino, eu fui pro Gunbreaker. Sim, eu sabia jogar com todos os tanques, porque eu queria main tancar. E sempre eu tinha que não jogar com o que eu queria. Até que eu liguei o dane-se e fui pra um Warrior, e vocês que me aceitem de Warrior. Então eu não tenho problema de trocar minha classe se for pra eu farmar alguma coisa, sabe? Ah, vou fazer o Extreme só pra eu farmar minha arma ou farmar uma montaria. O chato é você não ter equipamento. E foi o que aconteceu. Eu não cheguei a comentar, eu acho que essa minha tristeza, mas era um negócio que eu fiquei bem chateada, que eu tentei montar uma party com alguns dos meus amigos que estavam disponíveis no jogo, que estavam ativos no jogo, que queriam jogar o jogo. Só que tava com um monte de tanque. E aí eu falava, beleza, vamos fazer o seguinte, eu só sei jogar de Warrior, então deixa eu como tanque e eu vou pegar outra pessoa ali que tem um tanque. Então os outros tanques ali também sabem jogar de outras classes, jogam bem. Então você tem como ir de Dancer, você tem que ir como ir de White Mage, e eles falavam, olha, eu até posso, mas eu não tenho o item level pra essa batalha em si. Então muitas vezes eu não conseguia fechar uma party, não porque eu não tinha gente, mas eu não tinha gente com as classes necessárias, com o equipamento necessário, porque afinal as classes principais deles eram outras. Eles queriam fazer o conteúdo, tinha vaga para eles ocuparem, mas eles teriam que dedicar um tempo para conseguir se equipar para ir para aquela luta. E aí eu abandonei minha ideia de tentar fazer conteúdos mais antigos com meus amigos por causa disso, porque eu nunca conseguia formar uma party em que todo mundo tinha item level suficiente para fazer os negócios sem precisar ir com a sua main class. Isso vai, isso do item level que trouxeram agora também mata esse problema. Pra quem não viu, basicamente você só vai ter que maximizar uma classe, um item level, e isso vai espelhar para todas as classes que você tem upado, que você tá jogando. E isso é muito, muito bom, porque afinal Final Fantasy XIV é um dos poucos jogos que você tem uma liberdade de classes. Você tá gostando de mas você quer jogar com outro também, você pode upar. E isso é muito bom. Só que, querendo ou não, isso limitava o que você podia ir, justamente porque você ia ter que equipar aquilo tudo. Então dá uma versatilidade, dá uma liberdade para você transitar entre as classes muito maior, esse sistema que eles fizeram para o item level, e eu amei. Eu entendo que vai ter muita gente que vai ficar chateada com o fato de, mas eu amo, que nem seria o meu caso, de eu amo main tankar e eu não vou poder main tankar com o meu Warrior. Assim, você pode, velho, se você tem uma party com 7 amigos, você pode simplesmente falar, gente, não quero ir com Paladino, posso ir de Warrior? E vai dos Warriors. Até porque, hoje em dia, é recomendado que você vá com você não vá com classe repetida, porque isso dá buffs pra Limit Break e outras coisas da party. É por isso que é recomendado, leva um White Mage ou Astrologia com um Sage ou Scholar. Não vai 2 Warriors, vai um Warrior um Dark Knight, vai um Warrior um Paladino, vai um Gunbreaker e um Paladino. Tenta não deixar um monte de classe repetida, eles incentivam isso. Mas nada impede de eu chamar meus amigos e falar foda-se. E eu simplesmente ir, eu e meu amigo, ambos de Warrior, main tancar e off tancar os dois juntos, sabe? É muito o que você vai esperar lá, mas nada que você não possa simplesmente decidir falar, não, vamos tentar nos virar com o que a gente tem. Então eu sou bem tranquila quanto a isso, sabe? Agora vamos para um assunto que eu acho que é polêmico. Que não é nem o polêmico, não é o fim dos Tomestones, mas sim o novo sistema que eles colocaram, que é aquele Adventure Activity, que eles falam, não é um Battle Pass, parece um Battle Pass, em que você não vai ter mais aquele negócio concentrado em atividades diárias, que é o Final Fantasy XIV hoje em dia, que você diariamente faz as suas roletinhas, PPPO, você ganha os Tomestones, você tem um cap na semana e sucesso. Você agora faz os conteúdos ao longo da semana. Esses conteúdos, no geral, não sendo apenas conteúdos de batalha, vão te gerar pontos, e aí esses pontos você vai somando para melhoria do seu item level. Então dá uma sensação que agora o equipamento ele vai ser realmente estético
E o item level vai ser algo adquirido por meio de atividades no geral. Então, talvez eu não aguento mais ficar fazendo roleta nas dungeons. Vou fazer Ocean Fishing, vou fazer, sei lá, Fate no mapa, vou fazer Triple Triad, vou fazer Deep Dungeon, variante Dungeon, vou diversificar os conteúdos. E tudo isso vai me dando pontinhos, eles mostraram uma listinha lá, tudo isso vai me dando pontinhos para ver se eu cumpro aquelas atividades da semana e melhoro o meu item level. Isso permite também que você rushe o conteúdo de uma vez só, num final de semana que você tem disponível, facilita pra galera, que nem falaram no meu chat, Final Fantasy XIV CLT, então, facilita pra galera que tem poucos dias na semana, ou às vezes um dia inteiro só pra jogar e o resto da semana ele não tem tempo, facilita pra galera se equipar melhor. Eles disseram também que se por acaso você deixar passar a semana daquele negocinho, né, do que você podia upar do seu equipamento, não precisa se preocupar, porque você consegue fazer os das semanas anteriores, pelo que eu entendi. Então, dá pra você fazer ali numa semana, aí deixou passar um pouquinho, termina o anterior e continua o atual. Então, dá pra dar uma rushada legal com o tempo que você tem livre pra dedicar ao Final Fantasy XIV. E aqui eu não sei opinar, gente. Eu verdadeiramente não sei opinar porque eu não gosto muito do sistema de Battle Pass de outros jogos. Porque, num geral, outros jogos não conseguem me prender. Eu não gosto do sistema de Battle Pass que a gente tem no Crystalline Conflict. Eu já perdi várias roupas, já perdi várias montarias, porque eu não tenho saco de ficar só fazendo PVP pra upar o Battle Pass. Como esse é uma diversidade de atividades, e como às vezes Final Fantasy XIV consegue me prender mais, eu não sei como vai funcionar. Então é um negócio que, tipo, eu não achei de todo ruim, mas ao mesmo tempo eu não sei o quão bom isso pode ser. Então eu prefiro me isentar de dar uma resposta exata. É mais uma sensação de, estou curiosa de como isso vai impactar no jogo. Então é muito mais um esperar ver na prática, dentro do jogo, como que vai desenvolver, como vai desenrolar, sabe? Então, tô curiosa pra ver como vai ser, mas eu não tenho uma opinião formada ainda sobre. A gente vai upar do 100 pro 110, até aí, ok, já esperávamos. E agora a gente vai ter skins diferentes para animações de ataque. E aí, eu vou até voltar a um negócio que eu comentei, que é, eu não consigo gostar do Paladino, porque eu não consigo gostar do conjunto Paladino, das roupas do Paladino, da animação das habilidades do Paladino, eu não consigo gostar do background do Paladino, e isso faz com que eu fique meio na hora de ir pra classe em si, né? Então, eu fiquei, será que com essas novas animações para as habilidades, será que eu consigo fazer uma estética mais... uma estética meio diferente para classes que, tipo, eu não consigo simpatizar tanto? Gostei bastante desse negócio das skins para animações e... dá pra ver cada vez mais o que o Yoshi tá vendo coisas que a comunidade faz tá implementar dentro do seu jogo, se é que vocês me entendem. Ai, gente, desculpa, eu gosto tudo dos despirocados das ideias, dos edgelord das classes. Eu gosto do Warrior, eu gosto do Dark Knight, eu gosto do Reaper, eu gosto do Maquinista. Então é todos meio maluco, meio abublebla. Então eu adoro essas classes. Convenhamos, o Maquinista é muito abublebla. Mano, o maluco tem um lança-chamas, ele tem uma motosserra. Não tem como você me falar que ele é são. O Warrior também, ele é todo uga-buga, não tem como falar que aquela classe é sã. Tivemos a melhoria significativa na personalização de personagens em matéria de cor de cabelo, a cor dos olhos, tom de pele, o negocinho de você poder tirar individualmente peças das roupas. Essas atualizações de aparência, eu acho que... Eu tenho muito uma sensação de, tipo, você não fez mais do que o seu trabalho. Desculpa, é muito o que você espera de um MMO. Você espera melhorias na criação de personagens. Então, quando tem melhorias assim em matéria de roupas, em matéria de criação do personagem, eu gosto, sim, eu acho totalmente válido, mas eu não acho que é tipo um big deal, porque eu acho que
o esperado, sabe? É a mesma coisa quando eles deixaram com que todo mundo usasse glamour de qualquer role, independente da classe da job que você tá usando. E eles divulgaram isso como um negócio incrível. Eu fiquei, cara, essa é uma atualização fácil de fazer e é um negócio que a comunidade tá pedindo há muito, muito tempo. Então, assim, não é uma coisa, uou, que incrível, eu já esperava. Então, quando tem esses anúncios, eu acho bem, legal, ok, mas, tipo, tava na hora, né? Vai ter uma terceira dificuldade das raids de 8 players. E ela vai estar ali entre um normal, um savage, um extreme. Estou curiosa pra ver, será que veremos Yu raidando? Acho bem difícil, por causa que o meu problema é dedicar tempo à progressão. Mas eu acho válido todo tipo de conteúdo assim adicional, novas dificuldades, então show. E agora tem o novo sistema de ações, no caso as skills das classes magia, sendo a Reborn Mode, que vai manter tudo que a gente já tem em matéria das classes, exceto pelo Blue Mage. No caso, o Blue Mage, ele é muito, você tem que montar toda a sua barra, e as skills que o Blue Mage pega são de monstros, então ele é muito o Blue Mage, sabe? Então por isso que ele está sendo excluído. Mas a gente tem um sistema atualmente do Final Fantasy XIV em que você tem várias skills, você aperta, aí ela vai piscar a próxima do combo e assim vai. Eu jogo no controle de Play 5 e assim, eu não acho difícil eu ter que apertar um monte de botão, tá? Na verdade, eu acho mais fácil eu apertar um monte de botão usando o controle, porque é mais fácil trocar entre as barras. Eu fico feliz de que mantenham o Reborn Mode, até porque vai que alguém tem alguma dificuldade, alguém prefere mais um modo, ou até porque mudar de forma tão abrupta é meio radical. Então, ter o Reborn Mode, ok. E agora vamos falar do Evolved Mode, que eu já adianto que eu adorei. Eu vi que eles mostraram algumas coisas de algumas classes. Eles mostraram, se não me engano, foi o Paladino, o White Mage, o Bardo e o Dragão, pra mostrar um pouquinho de cada uma das roles, né? Então, um DPS Ranged, um DPS Melee, um tanque e um healer. E eu vou me atentar mais aos comentários do Paladino, né? Do tanque, porque tiveram algumas coisas que eu achei bem legal. Eles vão Nesse Evolve Mode, a gente tem uma redução do número de skills. Primeiro de tudo, algumas delas ficam um negócio meio PVP, calma, meio PVP. Ele não é uma versão simplificada do que a gente já tem, que seria o Reborn. Ele é uma versão um pouco diferente, então vai ser uma jogabilidade, às vezes, até que distinta. Isso por quê? E porque ele é um pouco PVP. Dentro do PVP, quando você vai para Wolves Den Pier, você vai mudar a sua hotbar, porque são skills diferentes. Às vezes, basicamente, são as mesmas skills, elas podem ter um efeito um pouquinho diferente aqui e ali, mas elas também seguem uma ativando a outra, elas mudam de lugarzinho dentro do próprio ícone. Então, por exemplo, eu tenho uma rotação ali de 3 habilidades que eu tenho que apertar, ao invés de essas 3 habilidades ficarem em slots diferentes dentro dos meus botões, cadê meus botões? Então, ao invés de eu ter que apertar o R2 e bolinha X e quadrado para fazer minha rotação, eu vou apertar bolinha, bolinha e bolinha, porque uma vez que eu apertei, ela trocou para a próxima habilidade do combo, apertou, trocou para a próxima habilidade do combo. Isso diminui o número de espaços que você precisa para colocar sua rotação completa, o que é maravilhoso, e algumas habilidades passam a ter efeitos diferentes de acordo com o que você está targetado. O que eu, com a minha maravilhosa memória muscular, acho que vai dar um caos do caramba num primeiro momento pra mim, mas ao mesmo tempo eu achei legal. Um exemplo que eles deram que ficou muito marcado na minha cabeça é o Provoke. O Provoke dos tanques, ele serve pra você provocar o inimigo pra você. Ou seja, ele vai te colocar ali no topo do agro do inimigo e aí você continua batendo pra manter o bicho em você. E a gente tem o Shirk, em que dá 25%, uma quantidade do seu agro pra outra pessoa. Ele serve principalmente pra você, peguei o agro desse boss sem querer, sendo que o outro tá tancando. Joga um Shirk no tanque que deveria estar tancando. Ou na hora que você vai trocar quem tá main tancando. Principalmente quando é uma mecânica de
de swap. Por exemplo, eu tomei um dano, esse dano me dá um debuff, que se eu tomar outro dano do mesmo tipo, eu vou morrer instantaneamente. Eu preciso que o outro tanque tenha o mais rápido possível o agro do bicho que tava comigo, pra ele receber o próximo dano, que talvez tenha o mesmo efeito. Tem muito boss que faz isso. Então, normalmente você precisa dos dois, o Provoke e o Shurk. E aí eles vão unificar essas duas habilidades em uma só. E aí dá pra pensar, tipo, pô, e aí eu só vou ter Provoke ou só Shurk. Vai ter batalhas que eu preciso dos dois. Não tem problema, porque você vai ter 2 stacks daquela habilidade. E aí fica... Pera. Então, eu vou ter 2 stacks pra usar um Provoke e um Shurk, ou 2 Provokes ou 2 Shurks. O que eu achei sensacional, porque muda a utilidade da habilidade. E aí, o que vai dizer que se você está provocando ou shirkando na hora da batalha é quem você está targetado. Se você tiver targetado no boss, você está provocando ele pra você. Se você targetou o seu aliado, você está shirkando ele. Lembrando que o Shurk ele serve pra qualquer um. Se você quiser jogar o Shurk, sei lá, num DPS, pra ele tomar um hit kill e morrer, também dá. Talvez eu já tenha feito isso com meus amigos que estavam tentando me zoar na batalha. Talvez. Eles deram um exemplo para outras habilidades, mas o Provoke e o Shurk foi o que ficou mais claro e que eu achei mais sensacional. Então dá pra fazer isso com muitas outras habilidades. Às vezes de tipo, poxa, se for uma skill defensiva, uma cura em área ou uma cura single mais potente, dá pra você, sei lá, ser alguma coisa do tipo, se eu estiver targetando um boss e usar essa cura, vai ser em área. Se eu targetar uma pessoa específica, vai ser uma cura forte pra uma pessoa só. É difícil porque eu imagino muita gente errando porque tava crente que o target tava em alguma coisa e quando na verdade não tava. Então vai ser um negócio que vai demorar um pouquinho às vezes pra gente pegar, pode ter muitos erros, mas eu acho que é só uma coisa nova que vai ser muito útil. Eu fiquei interessada, fiquei animada. Eles falaram que talvez algumas lutas você ache que é melhor você usar Evolved Mode, às vezes você vai achar que é melhor usar o Reborn Mode, e isso dá cada vez mais uma individualidade maior para os jogadores, permitindo que você tente encontrar melhor o que é a melhor versão para aquela luta. Memória muscular vai pra casa do chapéu, mas até aí, eu sei que, querendo ou não, vai ter aquele negócio de, a comunidade chegou ao consenso que o melhor de tudo pra essa luta é esse, e todo mundo vai exigir que você faça isso. Pode ser que seja um cenário, porque, querendo ou não, já tem um histórico disso acontecendo no Final Fantasy XIV, mas, mais uma vez, é algo que a ideia é boa, eu gostei, eu estou animada, mas a gente precisa ver na prática, é foda. Na prática, como que vai acontecer dentro do jogo e principalmente na comunidade do Final Fantasy XIV. Porque tem muitas ideias que às vezes elas são até legal, só que repercute de uma maneira diferente na comunidade. Você nunca tem certeza de como o usuário vai fazer uso do que você está desenvolvendo, não é mesmo? Outra coisa, acertar habilidades defensivas com os tanques dentro de uma janela de Tank Buster pode garantir buffs adicionais. Eu achei isso interessante, de verdade, porque, assim, eu lembro que desde o Realm Reborn me forçaram a aprender a jogar Final Fantasy XIV sendo aquela pessoa desesperada, apertando o botão assim loucamente como se não houvesse amanhã. E eu imagino isso, pelo menos, indo de uma maneira contrária, sabe? De você tá na luta e você, tipo, tá esperando o momento exato pra usar o CD de uma maneira que você vai conseguir um buff a mais. Eu, como sou tanque, fiquei muito ansiosa nisso, porque acrescenta uma mecânica a mais, além do só bater, só tancar, só posicionar, só usar meus CDs na hora certa. E a mesma coisa dos healers, né? Que eu falei de tipo, às vezes fica um negócio meio monótono, a galera reclamou bastante do andamento dos heals, né? Dos heals não, dos healers no geral. Eu até me confundi falando White Mage, porque é um dos poucos healers que eu jogo. Eu não sou muito de jogar de healer porque eu sou meio desesperada. Então a galera toma um hit e eu já tô healando. E não é o ideal. Mas bem, uma coisa que eles mostraram é que quando você heala, você vai ganhando meio... Não é um buff, tá? Mas você vai ganhando um buffzinho que se você não perde dano
por estar healando, porque você vai acumulando mais esse buffzinho e aí o seu próximo ataque vai ter mais dano. Então a mesma pessoa que tava batendo, se a gente tem 2 healers, tem um healer que tá ali batendo, só batendo e não está curando, ele provavelmente pode ser que dê o mesmo dano do outro healer que estava healando o tempo todo e foi gerando mais buff para que esse dano dele gerasse um dano mais pesado. Afinal, a cura tava meio que... tava fermentando aquele ataque, sabe? Então, faz com que o healer tenha uma tranquilidade pra dedicar no que ele deveria fazer na classe dele, que é healar, sem se preocupar em gerar menos dano. Então, foi uma atualizaçãozinha que eu achei sensacional também, principalmente por ver amigos meus ali reclamando de tipo, poxa, só eu tô healando, o outro tanque não faz nada, ele só tá dando glare, ele só tá não sei o que, tá todo mundo morrendo e não tem ninguém com CD aqui, sabe? Eu já vi muita reclamação de healer desse tipo, então eu acho que talvez isso ajude. É lógico que vai ter gente que só vai estar batendo, não vai rilar, porque aí já vai da índole da pessoa, não vai das limitações da classe. Mas é mais um que vamos ver como vai ser na prática. Estou ansiosa e esperançosa depois de ver essas mudanças. Outra coisa que eu quase acabo esquecendo de comentar é anunciado Final Fantasy XIV pra Nintendo Switch 2. Gente do céu! Eu tô feliz. Eu sou uma pessoa que eu já tenho o Switch 2 graças ao meu digníssimo. Então, eu tô feliz por causa disso. Porque senão eu ia estar um pouco desesperada de... não vou querer. Porque assim... eu não imagino que, assim, fazer raids, um Savage, raidar de fato, vai ser bom no Switch 2, sabe? Eu sei que o Switch 2 tá tancando muita coisa, ele tá muito bonito, principalmente porque eu testei o remake e a DLC da Yuffie no Switch 2 e ele estava maravilhoso. Então, eu acho que, assim, a jogabilidade, o visual do 14 dentro do Switch 2 vai ficar muito bom. Mas, mano, eu sou a pessoa... eu vim do Play 3, gente. Na minha época, o meu sonho de consumo era jogar Final Fantasy XIV no PS Vita. Era eu poder ir pro banheiro fazer craft. Mentira, mas eu queria muito ter um portátil que eu pudesse sentar ali na minha cama, numa poltrona, ficar na sala, ou ficar aqui no escritório, ou qualquer outro lugar, pra poder fazer conteúdos diários que não precisam ser de combate, sabe? Nossa, fazer um ocean fishing, poder ficar na minha ilha, que até agora não teve nenhuma novidade anunciada, mas tudo bem. Poder fazer o custom delivery, poder fazer as tribos, poder fazer qualquer outro, ou até feats. Qualquer coisa que não precisa ser necessariamente instanciado, mas eu quero ir fazendo conteúdinho sem precisar estar aqui ou estar na frente do videogame na sala. Então, nossa, eu achei sensacional. Infelizmente, né, Nintendo, gente, então eles querem pegar parte deles considerável ali na barganha, então você precisa pagar uma mensalidade à parte. Ou seja, por mais que eu tenha o Final Fantasy XIV já comprado no Play 5, no PC, e eu vou ter que comprar ainda a versão de Switch 2, então eu vou ter que comprar 3 Final Fantasy XIV Evercode, se eu quiser jogar ele nas 3 plataformas, eu ainda, além da mensalidade que eu já pago para Play 5 e PC, eu vou ter que pagar outra mensalidade para Nintendo Switch. Porém, se eu já tiver minha mensalidade ativa nessas 2 plataformas, eu pago só metade do valor. O que pra gente que é BR e paga pela Steam, talvez não seja tão mais tranquilo. Afinal, a gente paga uns 30 conto pagando ali pela Steam. E é um valor ok, mas eu duvido que a gente vai conseguir pagar 15 conto estando pela versão de Nintendo Switch. Mas de qualquer forma, eu gostei. Sejam bem-vindos, jogadores de Nintendo, ao Final Fantasy XIV. E eu verdadeiramente gostaria muito de jogar. Eu pretendo, inclusive, quando tiverem os testes, etc., eu vou tentar aplicar para testar a versão de Switch 2. E aí eu vou trazendo mais atualizações para vocês, o que eu tô achando com combate, botões, todas essas coisas, que nem eu fiz na minha review. Para quem não chegou a ver, eu fiz uma review do Final Fantasy VII Remake Intermission aqui no canal. Falei tudo o que eu achei de como ficou esse port pro Switch 2. Tem um vídeo aqui no canal e eu pretendo fazer algo no mesmo estilo com o Final Fantasy XIV. E eu estou ansiosa para testar, inclusive. Eu acho que essas são as principais novidades que a gente teve, que, assim, elas deram um refresh, deram uma aliviada, deram
um novo ar. Eu não sei, eu esqueci a palavra, mas tipo, eles deram realmente uma esperança de algo novo no Final Fantasy XIV. A gente tinha muitas coisas engessadas ali até o Dawn Trail, que é o que tava desanimando tanto a galera, e todas essas mudanças, elas deram aquele up, sabe? Elas ajudaram de fato a hypar, a voltar pro Final Fantasy XIV, sabe? Vai ter muita coisa nova que, obviamente, a gente só vai ter como desfrutar após o lançamento do Evercode, mas me deixa ansiosa pra voltar, sabe? Me deixa ansiosa pra ver como vão ser as lutas, de como que eu vou ter que jogar com minhas classes que eu gosto. Eles também anunciaram que vai ter mais coisas em mapa, só que eles não se aprofundaram. Vai ter mais coisa nas próximas fanfests aí. E coisas no mapa aberto é um negócio que eu tô muito ansiosa. Eu gosto de ver o mapa vivo. Eu sou a pessoa que amava ter Odin podendo spawnar em qualquer mapa do Shroud, e você sabendo disso porque o clima tava tenso e você tinha que sair com um monte de outros players pra caçar o Odin, sabe? Então eu gosto muito disso. Ver todas as atualizações me deixaram muito esperançosa, muito animada. Eu quero poder tentar me dedicar a trazer mais lives do Final Fantasy XIV aqui pra vocês, pra gente meio que se despedir do Dawn Trail. Então, terminando de limpar a sidequest dos mapas, quests de role, quests de craft, gather, outros conteúdos que estavam ali, que eu estava devendo pra vocês. Então, tô ansiosa pra tentar trazer mais lives. Se você quer acompanhar elas, se inscreve aqui. E antes da gente finalizar, eu não tenho muito a comentar, que é a parceria de Final Fantasy XIV com Neon Genesis Evangelion pra nova raid de 24 players. Eu não tenho muito a comentar aqui, porque eu acho, se eu reclamar, não é nem uma reclamação, mas é tipo, se eu falar, nossa senhora, que estranho, eu vou estar sendo hipócrita, porque eu sou apaixonada por Nier. Este gato se chama Emil por conta do Nier, né, que a gente tem o Emil do Nier. Eu amo Nier Automata, eu amo Nier Replicante, e eu fiquei extremamente feliz quando tivemos uma aliança raid de Nier. E aí, tipo, agora a gente vai ter uma de Neon Genesis Evangelion, ainda mais com o Yoko Taro tendo ligações agora com o Evangelion. Eu não duvido nada que ele tenha parte nessa aliança raid. E apesar de, para a tristeza de alguns, para a felicidade de outros, não ser fã de Evangelion, pelo contrário, eu não gosto muito. Eu não acho que porque é de uma obra que eu não sou familiarizada ou que eu não sou tão fã, que a Aliança Raid vai ser pior. Na verdade, eu acho que a gente vai ter muitas gears bonitas e iradas por conta do anime, sim, mangá e etc. E eu tenho muitas esperanças de combate. Eu não vou opinar aqui sobre o andamento da história dessa Alliance Raid, justamente por não ser familiarizada com a lore, com o universo de Evangelion. Mas eu tenho muita expectativa para as batalhas, baseadas no nosso de Warrior, que foi o mecha do Warrior of Light, que é usado para enfrentar a Sapphire Weapon durante as quests das Weapon Monsters. Então eu imagino que a gente vai fazer uso talvez do de Warrior. Então eu tô esperançosa para ser algo meio Alliance Raid de Nier, que a gente tinha umas mecânicas que fugiam bastante da caixinha, que na Alliance Raid de Nier a gente tinha muitas mecânicas que elas eram bem inovadoras para elas reproduzirem bem o que a gente tinha dentro do Nier, que era, por exemplo, a mecânica de hacking do 9S. Então, eu tô ansiosa, mas eu não tenho como falar sobre lore, gente. Eu só tô ansiosa pra batalha. Eu acho que as batalhas vão ser bem loucas, e eu acho que pra mim é isso que mais importa. Mas eu gostaria muito de saber de vocês o que vocês acharam das novidades que tivemos até agora no Evercode. No meu geral, estou animada, gente, estou esperançosa, me deu, assim, uma alegria muito grande ver todas essas notícias, me fez de verdade querer voltar a jogar, trazer mais lives
pra vocês e conversar, inclusive, com vocês. Eu uso bastante esse momento de lives pra gente trocar ideia, às vezes até pra tirar dúvidas de vocês, então sejam muito bem-vindos às lives. Lembrando, usem os comentários pra comentar um pouquinho o que vocês acharam, mas de maneira respeitosa sempre, não só a mim, como as outras pessoas dos comentários. Afinal, a ideia aqui é sobre o argumento e a opinião em si, e não sobre a pessoa. Então, gostaria de ouvir a opinião de vocês. É isso, meus queridos, não se esqueçam. Curtidas, comentários, compartilhamento me ajudam demais no engajamento desse vídeo, desse canal num todo, com, mais uma vez, fazendo um vídeo extremamente longo, 1000 perdões, mas eu espero que vocês gostem. E se vocês querem ver mais conteúdos de Final Fantasy no geral e Final Fantasy XIV principalmente, já se inscreve e ativa o sininho. É isso. Beijinhos, tchau, tchau.